Então vamos lá. Falamos de cripto. Vamos falar de como é que funciona então, entre aspas, agora o banco distribuído. Que no final das contas é o que a gente quer fazer, né? Tá? Vamos lá. Lembra qual é o problema, tá? Lembra qual é o problema. O problema é, quando eu tenho o banco, o que o banco faz? Ele mantém uma lista dos correntistas e o saldo de cada um. Ele mantém um registro do balanço de cada um dos correntistas. Tá? Basicamente é isso que está acontecendo. Então eu tenho a Hélice aqui, tenho o Bob aqui. Quando a Hélice quer fazer um pagamento para o Bob, o que ela faz? Ela manda uma mensagem para o banco, falando, eu quero transferir, eu quero pagar 5 dinheiros para o Bob. Aí o banco checa se ela tem o saldo, subtrai daqui, virou 5, soma aqui, virou 10, e aí o banco manda uma mensagem para o Bob falando assim, atualizei teu balanço aí. Basicamente isso que acontece. O que a gente quer fazer agora? A gente quer fazer um sistema que é bem parecido com isso aqui, mensagens uns para o outro, só que não tem o banco. Só que não tem um banco no meio. A gente quer que as pessoas se virem e dêem um jeito de fazer isso sem o banco. Tá? A gente viu que parte do problema é que agora cada um vai precisar manter uma cópia do registro e vai precisar gerenciar essa cópia do registro. E aí manter a sincronia disso, manter a consistência desses registros é o que é o grande problema. Tá? A gente comentou, mas eu vou entrar em mais detalhes provavelmente na aula que vem, de um dos mecanismos de a gente poder sincronizar esses blocos aqui é não ter um participante especial, que nem o banco. Qualquer um pode ir lá e criar um registro novo e atualizar o registro de todo, que em princípio serve para atualizar o registro de todo mundo. Tá? E a ideia é que qualquer um deles pode fazer, mas essa é uma operação cara. E aí o custo de fazer isso é o que protege o sistema de ataques, que é alguém tentando fazer um pagamento, vamos chamar assim, malicioso aqui. Ou tentar gastar dinheiro que não tem, ou tentar aumentar o seu saldo de maneira sem receber dinheiro, criar dinheiro do zero, esse tipo de coisa. Tá? E aí tem o que a gente vai ver agora são essas mensagens que esses participantes vão trocar entre si, tá? Que é a mensagem falando, tira dinheiro do A e deposita dinheiro no B. Tudo bem? Que é a mensagem que o Hélice e o Bob trocam aqui com o banco. Tá? E a gente tem basicamente duas formas de fazer isso. O primeiro tipo de sistema é o que a gente chama de account-based. Account-based. Onde cada participante vai manter um balanço ali, um sistema de contas também, um registro de um sistema de contas, igual o banco faria. Então, a Hélice tem aqui o registro de, sei lá, a Hélice tem 10 dinheiros, o Bob tem 5 dinheiros. E o Bob tem um registro também, que em princípio fala, a Hélice tem 10 dinheiros, o Bob tem 5 dinheiros. Vamos imaginar, sei lá, tem um Charlie, tem o mesmo registro, Hélice tem 10 dinheiros, o Bob tem 5 dinheiros. O que me interessa aqui agora? É o que eu vou chamar de transação. A transação é uma mensagem para que os participantes alterem o estado do sistema. E o que é o estado do sistema? O estado do sistema é o que tem no registro deles num determinado momento. Uma máquina de estados mesmo. Isso aqui é o estado atual. A transação é alguma coisa, é a função de próximo estado, que é, dado o estado atual, dada essa transação, qual vai ser o próximo estado. E aí cada um desses participantes precisa calcular isso. Tá? Num sistema baseado em contas,
tá? Baseado, assim, não só no sistema baseado em contas, tá? Mas no sistema baseado em contas, e aqui exemplos de sistemas baseados em contas. Banco tradicional, Ethereum, e tem outros blockchains que são baseados em sistemas nesse tipo de sistema aqui, tá? Uma transação é uma mensagem, imagina que a Alice vai fazer um pagamento para o Bob. Então a Alice vai produzir uma certa mensagem aqui, e o que tem nessa mensagem? Tá? O que precisa ter nessa mensagem? Valor. Vamos lá, por partes. O valor é um amount. Quanto que ela está pagando? Faz sentido, né? O que mais? Faz sentido botar aí. O destinatário. Eu vou chamar aqui de PI. PI é quem está recebendo, né? É o alvo do pagamento. O que mais? Data? Data, a data de hora, né? Dia, hora que está acontecendo. Pode ser, mas o que mais faz algum sentido? Hã? Quem está pagando, né? O payer. Quem está pagando. O que mais? Tem mais alguma coisa que precisa entrar aí? O bloco principal. Não. Esquece bloco por enquanto. Pensa que tem o estado atual, tem a ledger, cada um tem ali uma tabela com o saldo de todo mundo. Mas uma assinatura, por quê? Por que eu botaria uma assinatura? Para provar que é a Alice que está, de fato, construindo a mensagem autorizando o gasto. Ou você chega lá no banco, liga lá e fala assim, vocês são, sei lá, qualquer pessoa, você vai lá ligar no meu banco, ou transfere R$1.000 da conta do Edil para essa conta aqui que eu vou te passar agora. É assim que funciona a parada? É assim que funciona a parada. O que o banco te fala? Não, ele não fala não, ele fala, prova que você é o Edil. Hã? Não, esquece isso não é o que o banco faz. Ele verifica se você é quem você diz ser. Tá? Precisa de algum esquema de autorização, que eu vou marcar aqui. Vou marcar assim, precisa ter algum esquema de autorização. De a Alice, que é o payer, o pagador, autorizar o gasto. Senão o sistema era trivial aqui, tipo, qualquer um gasta dinheiro de qualquer um. Tá? Essa autorização vai envolver algum tipo de assinatura digital. Identificação de quem é o pagador e de quem é o pagado é que está recebendo. Eu acho bem feio em português, mas é isso aí. O pagador e o pagado. A gente vai usar algum esquema de chave pública e privada. Então, bastante comum a gente identificar eles com a chave pública. Chave pública de cada um ali. O amount é quanto que eu estou pagando. Quanto que eu estou pagando. Tá? Então, repare. Eu preciso da data? Essa é uma pergunta. Eu preciso dessa data aí? Assim, eu acho que poderia ser uma informação externa também. Poderia ser uma informação externa. Se eu não tiver a data, a gente viu que... Porque olha só o negócio aqui. Se eu botar a data, o quanto que eu posso confiar nessa data? Quem está produzindo essa mensagem? A primeira pergunta é, quem está produzindo essa mensagem? A Alice, no caso aqui, ó, as setinhas aí. A Alice está produzindo essa mensagem. A pergunta que para cada um desses campos aqui, eu preciso me fazer a pergunta. O quanto eu confio na Alice para produzir essa data? Porque essa mensagem vai chegar aqui no Bob e o Bob vai olhar e falar assim, tá, eu vou aceitar esses dados aqui como verdadeiros. Preciso de algum processo para isso, mas eu vou ter alguma regra para isso. Vamos falar, tá, eu aceito esses dados como verdadeiros. Vocês concordam comigo aqui? Para eu checar a data, eu preciso ter um relógio aqui também. Ó. Preciso ter um relógio aqui, preciso ter um relógio aqui. E eu preciso ter uma forma de sincronizar esses relógios. E a forma de sincronizar o relógio é ter um servidor central para sincronizar a hora e todo mundo sincroniza com aquele servidor central. Precisa ter uma referência de tempo. Só que isso centraliza o sistema. Essa parte do tempo viraria uma peça centralizada no sistema que eu quero descentralizar tudo. Eu quero ter totalmente trustless. Eu não tenho nenhuma parte de confiança. Tá? Então eu não vou ter um sistema para sincronizar os relógios. Então se a Alice falar, cria uma transação, fala que é 10 horas da manhã e chega para mim lá no meu relógio, é meio-dia,
Quanto que isso serve? Quanto que isso serve, entendeu? E mais, a gente viu ali no começo do curso que o grande problema é ordenar as transações, né? É ordenar as transações. Por exemplo, imagina que a Alice está fazendo um primeiro pagamento, pagando 10 para o Bob, e a Alice é o pagador. Aí ela fala que, sei lá, 10 horas da manhã. Isso aconteceu. Aí ela propaga essa transação. A Alice depois vai lá e cria uma outra transação, pagando 10 para o Charlie. Ela tá fazendo aqui, assinou. E ela fala assim, depois, tá? No futuro, vai lá e fala assim, não, essa daqui é às 9 horas da manhã. E a gente viu que o problema disso aqui é qual veio primeiro. Porque a que veio primeiro, eu preciso ter alguma forma de definir qual é a transação que veio primeiro. Porque se essa aqui veio primeiro, essa transação é inválida. Porque a Alice não tem mais 10 dinheiros para gastar. Se ao contrário, essa aqui for a primeira, eu escolher como se definir como sendo a primeira, essa aqui tem que ser inválida porque a Alice não tem 10 para gastar. Então repare o problema que tem envolvido nisso aqui, tá? A hora aqui é a coisa mais complexa de checar. E como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai resolver esse problema depois lá com a história de prova de trabalho e alguém depois coletando essas transações falando, beleza, essa veio primeiro, depois essa, escolhendo uma ordem, e esse processo tem que ser caro. E o fato desse processo ser caro é o que vai garantir que vai ter alguma segurança na coisa. Não, necessariamente. Isso é uma afirmação muito forte. Bitcoin não pode ser usado como moeda corrente. Há controvérsia. Muita controvérsia. A gente fala sobre isso. Porque tem várias formas de resolver. Isso vai ser um problema de escala. Provavelmente o que você está pensando é, tá, mas uma transação de Bitcoin demora algum tempo para ser confirmada. Sim, ela demora algum tempo para ser confirmada. Mas a gente tem formas de... E esse tempo, uma coisa demorar muito para acontecer, é um problema de escala, né? Quando eu quero muitas coisas acontecendo por segundo, se cada coisa demora muito para acontecer, eu não consigo ter muitas coisas, uma taxa muito grande. Só que a gente consegue criar outros sistemas, outros protocolos, e esse é um problema, outro problema de escalabilidade, que é o problema de escalabilidade no tempo. Eu quero ter mais transações no tempo. Tá? A gente vai ver formas de lidar com isso. Todo mundo ok com isso aqui? Todo mundo ok com isso? No Ethereum, tá? No Ethereum, como que é a cara da transação? Porque a transação é uma estrutura de dados. Repare que isso aqui é meio que, entre aspas, o mínimo que eu preciso para poder caracterizar um pagamento, um sistema de pagamentos. Quem está pagando, para quem está pagando, quanto está pagando, e é uma forma de autorizar que aquela pessoa que está pagando, de fato, está autorizando aquilo ser pago. Aquele gasto ser feito. Essas 4 informações que eu preciso ter numa transação. Tá? E depois eu preciso ter alguma forma de resolver a ordem delas. Que vai ser usando esse esquema de prova de trabalho ou algum outro esquema de consenso da gente ordenar essas transações. Prova de trabalho não é o único esquema. Tá? Inclusive, Ethereum hoje não é mais prova de trabalho. Era prova de trabalho no início e hoje é um outro esquema que a gente chama de Proof of Stake. Vou comentar mais pra frente essas alternativas quando for pertinente. Tá? Hã? Perdão. No caso do Ethereum? Esses upgrades, em princípio, como é que eu mudo regra no sistema? Essa é a pergunta. A gente vai falar sobre isso num tópico que eu chamo de governança, porque isso aí é muito mais complicado do que parece. Toda vez que... E isso é meio que, isso é meio que uma forma de você identificar um sistema que é descentralizado de um sistema que é muito centralizado. Que é, quão difícil é mudar uma regra? Porque se for fácil mudar uma regra, quer dizer que o sistema é muito centralizado. Alguém decidiu uma regra nova e todo mundo tem que seguir. Quer dizer que é muito centralizado. Tá? Ao contrário, um sistema que é muito descentralizado, quer dizer que essa decisão de quais regras vão ser implementadas, ela está muito pulverizada nos agentes. Então pode ser que a Alice e o Bob decidam mudar uma regra e o Charlie não. E continua. E aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Como que a gente faz, então? Tá? Em princípio, no Bitcoin, a gente vai diferenciar o que é o soft fork e o hard fork.
mudanças de regras que expulsam o Charlie, já que ele não quer seguir a regra nova, ou mudanças de regras que não expulsam o Charlie se ele não quer seguir a regra nova. E aí a gente vai vai tratar sobre isso, tá? Isso é uma questão de governança. Todo mundo ok aí? Tá. Mas o Bitcoin não é assim, várias outras moedas não são assim, tá? Qual é o principal problema dessa parada aqui? Tá? Qual é o principal problema dessa parada? É o que a gente chama de ataque de replay. Replay é, como é que fala em português? Repetir. Repetir uma mensagem. Hã? Replay, tá? Ataque de replay. Porque pensa que eu tenho uma transação aqui. Pensa que eu tenho uma transação, tem essas informações, é uma transação válida. Em princípio, é muito fácil eu pegar essa transação aqui, copiar ela mesmo. Tipo assim, eu sou um outro nó na rede, eu vi essa transação, porque eu preciso atualizar meu estado aqui. Eu sou o Charlie, por exemplo. E eu pegar e propagar uma cópia dessa transação, da mesma transação, propagar uma cópia dela na rede. Eu preciso ter algum mecanismo que impeça isso de acontecer, tá? E isso é bem mais difícil do que parece nesse tipo de sistema. É bem mais sofisticado de conseguir fazer funcionar direito nesses sistemas que são baseados em contas. É bem mais difícil do que parece, tá? Precisa de algum esquema criptográfico, normalmente envolve um certo nonce aqui. Esse nonce normalmente é um contador. Para eu falar assim, essa transação é a transação número 1000 da hélice. Só que o que acontece? Se eu fizer isso, todo mundo que está aqui precisa guardar não só o saldo da hélice, como qual é a última transação que a hélice fez. Eu preciso guardar mais estado. Isso aumenta muito a complexidade da coisa. Tipo, parece uma besteirinha, mas aumenta muito a complexidade da coisa. Tá? Por quê? Por que aumenta muito a complexidade da coisa? Imagina que eu tenho aqui, ó, o N é quantas transações a hélice já fez. O M é quantas transações o Bob fez. Imagina que está sincronizado aqui. O que pode dar errado nisso aqui? Como é que poderia acontecer isso? Mais simples do que isso. Nem pense que em alguém manipulando alguma coisa de propósito para sacanear. Alguma coisa que aconteceu e... Ui, olha só, tipo, saí de sincronia sem querer. Hã? Não, está complicando. O Charlie, imagina que o Charlie por algum motivo saiu da rede. O nó dele caiu. Acabou a energia lá onde está rodando. É um computador. Acabou a energia onde está rodando. Ficou sem internet, rompeu um cabo. Sei lá, qualquer coisa que aconteceu. Ele saiu da rede durante um tempo. Se ele saiu da rede, ele não viu as transações atualizando o N para um N'. E aí, na hora que ele voltou para a rede, ele tem o estado antigo aqui ainda. Como é que eu sincronizo essa coisa? Percebo que isso é um problema. Isso é bem mais complicado do que parece de resolver. Tá? Bem mais complicado de resolver do que parece. Porque agora eu preciso sincronizar tanto o saldo quanto esses nonces aqui. Tá? Tem um estado da rede que todos guardam, aí se isso acontecesse, pegar o estado atual... Não tem um estado da rede que todos guardam? Todos estão guardando o estado da rede. Mas cada um tem uma visão local do estado da rede. Não existe uma noção global, porque a noção global é você ter um servidor e aquele servidor é a fonte truth of source, né? Source of truth, tipo, é a fonte da verdade do sistema. Eu não tenho mais essa fonte da verdade. Cada um tem que tomar decisão com a informação que ele tem ali naquele momento. Pera. Você repete ela, mas o valor dela vai fazer uma coisa só. É mais difícil do que parece também de implementar isso. De achar uma construção criptográfica que tem essa propriedade. Pergunta. Esqueceu, tá. O Charlie só vai ter interesse nesse M se ele for realizar uma transação, porque olhar o M por olhar não tem interesse nenhum. Então ele pode atualizar isso quando ele for fazer alguma transação com a hélice ou com o Bob, aí ele busca dentro do registro do Bob ou da hélice um novo M. E por que ele deveria confiar na hélice?
E por que ele deveria confiar na hélice? Eu já não sei qual o mecanismo de confiança. Essa é a pergunta. Confiar eu te peço uma informação, você me dá e eu vou e falo, tá bom, essa informação eu vou começar a usar como se fosse correta. Isso é confiar. Não, mas aí a informação vai estar lá registrada, ela não vai fornecer a informação que ela quer. O registro vai estar lá. Mas ela, lembrem, gente, a Ellie só tem acesso ao registro dela. O Bob só tem acesso ao registro dele e o Charlie só tem acesso ao próprio registro. Se eu olho e falo assim, o meu N está desatualizado. Eu vou pedir um N novo para alguém. Se eu pedir para a hélice, eu preciso me perguntar. A hélice, como é que ela pode me sacanear? E como é que eu posso me proteger dela? Dela pode estar desatualizada. Porque ela pode estar maliciosamente tentando manipular aquilo, como ela também pode estar fora de sincronia. Percebam que é bem mais complicado responder isso. Eu não vou responder como é que funciona nesses account-based systems aqui, mas dá para fazer funcionar, tá? O Ethereum tá aí, tem outras moedas que funcionam assim, tá? Hyperledger, tudo isso é baseado nesse tipo de mecanismo. Eu vou mostrar como é que funciona o Bitcoin, porque o Bitcoin é meio estranho e precisa de um pouco mais de explicação. Pode pegar as últimas informações do último bloco minerado? Do último bloco que já foi minerado. Tem informações e relações? Tem. Aí poderia pegar de lá? Poderia usar um esquema de prova de trabalho para a gente poder falar, tá bom, vamos organizar essas informações em algum lugar e a gente vai confiar em quem produziu a prova de trabalho. Isso, para quem caiu da rede e acabou voltando, pegaria as informações do último bloco que foi minerado. Então, isso é um caminho, tá? Mas aí entra uma coisa, tipo, entra uma questão, tá? Que é, e se eu não quiser usar a prova de trabalho, quiser usar algum outro esquema que não é prova de trabalho? A gente vai ver no futuro que tem outros esquemas. E esses outros esquemas, em geral, envolvem você fazer uma certa transação para provar que você... para travar uma certa quantidade de dinheiro. E aquela quantidade de dinheiro te dá como se fosse uma quantidade de votos que você pode votar aqui no sistema. Entendeu? Só que isso é fazer uma transação também. E eu preciso atualizar esse estado também. E aí, como é que eu faço isso se eu estou fora de sincronia? Entendeu? É mais complicado do que parece. Deixa eu explicar como é que funciona o Bitcoin, porque o Bitcoin é completamente avesso isso aqui. E aí não fiquem pensando em muitas soluções para esse tipo de problema agora não. Tá? Beleza. Primeira coisa que, que no Bitcoin a gente vai fazer é, a gente vai rejeitar essa ideia de balances, né, de saldos. Tá? Então os nós, como todo, eles não vão registrar os saldos. Tá? A gente vai ter uma noção de... Por que não está escrevendo? Em vez de registrar o balanço, eu vou registrar uma noção de uma moeda. Eu vou explicar exatamente o que é essa moeda hoje, agora, tá? Uma moeda ou alguma coisa, às vezes a gente se refere como um token. E eu vou explicar exatamente o que é esse token. Tá? Tirem, tipo, venham, não imaginem nada agora. Não imagine nada agora. Só guarda aqui a coisa por enquanto. A gente vai ter essa noção de... Os nossos participantes da rede, eles vão ter uma certa noção de uma moeda, e é isso que a gente vai gerenciar. A gente vai fazer o tracking de quais moedas existem e, entre aspas, quem é o dono dessas moedas. Tá? Ao invés de fazer o balanço, o tracking de quanto cada participante tem no sistema. Eu não tenho noção de contas aqui. Tem esse monte de moeda aí e ninguém tem conta. Não existe conta. Tá? Claro que cada um de nós individualmente, a gente quer saber o nosso saldo. Imagina que eu tenho, sei lá, 10 moedas de 5 unidades cada uma. Então eu sei que eu tenho 50 unidades de dinheiro no sistema. Eu, individualmente, eu quero saber isso. O meu saldo. Quanto eu controlo desse dinheiro. Mas isso é meu problema calcular com base na informação. Isso aqui é meu problema individual calcular com base na informação que vai estar aqui pública e sincronizada com todo mundo. Essa vai ser a ideia básica. Tá? Então vamos lá. Tudo é baseado na transação de Bitcoin. Tudo é baseado numa estrutura de dados que a gente chama de transação. A transação tem 4 campos. Pensa numa estrutura de dados que tem 4 campos. Tá? Tem 4 campos. O primeiro campo é o número de versão, que pra gente aqui não interessa muito. Ele usa pra gente poder mudar a semântica ali do sistema e fazer upgrades. Tá? O segundo campo também não vai interessar muito pra gente, pelo menos não agora, é um lock time, que vai me dar uma certa noção de quando que essa transação é válida ou não válida. Quando? Ele me dá alguma noção de tempo. Tá? Extremamente útil
para a gente fazer vários contratos, mas eu não vou lidar com isso aqui agora. Os dois campos que realmente vão me interessar são um que eu vou chamar de inputs, e aí eu vou ter uma lista desses inputs, e os outputs, eu vou ter uma lista desses outputs. Cada transação pode ter várias entradas e pode ter várias saídas. Tá? Esquematicamente, eu vou desenhar elas assim, ó. Sei lá, umas caixinhas, do lado esquerdo as entradas, do lado direito as saídas. Tudo bem? E vocês vão ver que eu vou desenhar às vezes umas setinhas assim, ó, tipo, alguma coisa chegando aqui e coisas saindo daqui. Entrada é o que está entrando e saída é o que está saindo. Tá? Vai virar entrada de uma outra depois, tá? Nós vamos por partes. Aquele site é o Mempool Space, que é esse aqui. Aqui tem uma transação especificamente, ele mostra as entradas do lado esquerdo e as saídas do lado direito. Tipo, ele renderiza assim, tá? Mas o que de fato existe é um monte de bytes e a gente precisa deserializar esses bytes, parsear esses bytes. Eu vou, inclusive, mostrar essa transação aqui hoje, tá? Cadê o meu caderno? Todo mundo ok? O que tem nas entradas e o que tem nas saídas, tá? Deixa eu começar pelas saídas, porque a saída é um pouco mais fácil de entender primeiro, tá? E a gente vai abrir e detalhar mais essa semântica. Mas as saídas, ela tem duas informações. Cada uma das saídas. Então, se tem 3 saídas, cada uma delas tem tem as mesmas informações. Tipo, tem os mesmos campos, né? Com os dados lá. Enfim. A saída vai ter um amount que diz quanto está sendo pago. E a saída, cada uma das saídas vai ter um script, pubKey, é o nome do campo. Eu prefiro chamar isso aqui de locking script, vai ficar claro por quê. Ele trava, tem uma noção de que isso aqui impede você de fazer alguma coisa, tá? Ele vai ter essa informação. E isso aqui diz para mim quanto está sendo pago, e isso aqui me dá uma noção de para quem está sendo pago. Para quem e quanto. É isso que vai ter em cada uma das saídas. E o que tem nas entradas? Nas entradas vão ter 3 informações. Que na verdade são 2, tá? Mas enfim, 3 informações. Uma que é o TXID, uma que eu vou chamar de index, e essas duas juntas é comum a gente chamar isso aqui de outPoint. Já vou explicar o que é isso. Mas isso aí identifica alguma coisa no sistema. E tem um outro campo que chama-se script sig. Repare que pubKey tem alguma coisa a ver com a chave pública. Sig tem alguma coisa a ver com a assinatura. Mas eu prefiro chamar isso aqui de unlocking script. Unlocking script. E aí isso aqui me dá uma noção de... Essa parte aqui me dá uma noção de o que está sendo gasto, o que é que eu estou tentando gastar, qual é o dinheiro que eu estou tentando gastar, e esse cara aqui vai servir para uma forma de autorização. De autorizar aquele gasto. Isso aí é a transação de Bitcoin. Pergunta, filho. Não? É? Não? Tá de boa? Ah, tá. É que tu, tipo, tava com uma mão aqui, eu tô achando que era pergunta. Beleza? Repara uma coisa assim. As saídas é dinheiro que alguém está recebendo. É dinheiro que alguém está recebendo. Ela mostra para mim quem está recebendo, quanto está recebendo. Não tem a ver com o lado do recebedor. As entradas, elas são dinheiro que está sendo gasto. Ela tem a ver com o lado do pagador. Então repare que isso aqui, ó, é um certo fluxo transferindo, entre aspas, moedas das entradas. Então meio que estão entrando moedas, entre aspas, tá? O que tem são esses bytes aí. Estão entrando moedas e estão saindo moedas.
Repare que nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, ó, estão entrando duas moedas, uma por aqui e uma por aqui. Vamos supor que seja uma moeda de 10 unidades, uma moeda de 5 unidades. E eu estou criando 3 moedas ali nas saídas. Vamos supor que seja uma moeda de, sei lá, 7, uma moeda de 7 e uma moeda de 1. Tudo bem? O que é o TXID? TXID é o hash dessa transação aqui. É uma estrutura de dados, você vai serializar ela, tem os bytes, você pega aqueles bytes, calcula um hash bem específico, mas você vai calcular um hash, e esse hash a gente usa como identificador dessa transação. Que é o que está aparecendo aqui, ó. Que é esse hash aqui. Repare que esse hash não está escrito aqui, tá? Opa. Não está escrito aqui, ó, na transação. Nem teria como, né? Como é que eu calculo o hash de alguma coisa que precisa do hash dessa coisa para calcular o hash daquela coisa? Não tem como. Tudo bem? Então é uma informação que está sempre implícita. Tá? Está sempre implícita. Mas é relativamente barato de calcular. Você pegou a transação, está aqui os bytes, está aqui os dados, você vai lá e faz o hash e você calcula o TXID dela. Relativamente tranquilo. Todo mundo bem? O que é o index? O index, ele diz para mim qual saída está sendo gasta aqui, qual saída está sendo gasta. Se é a saída 0, se é a saída 1, se é a saída 2 e assim por diante. Qual a posição? Tem várias saídas numa transação. Qual daquelas saídas eu estou fazendo referência? Qual daquelas saídas eu estou fazendo referência? Tá? Então, na prática, o que está acontecendo, meio que a visualização lógica da coisa, tá? Imagina que eu tenho uma certa transação aqui, tem uma outra transação. Imaginar que ela tem uma entrada e 2 saídas. E eu quero gastar essa saída especificamente. Então, o que eu venho aqui e falo? O que vai aparecer aqui, ó? Vai aparecer o TXID, que eu vou chamar de 0, e essa aqui é o índice 1. Então, aqui nos dados dessa transação vai aparecer TXID 0, índice 1. É isso aí que eu estou tentando gastar. Todo mundo ok? Repare que na entrada não diz quanto eu estou tentando gastar daquela moeda. Se essa moeda que eu estou tentando gastar é de 7, se essa moeda que eu estou tentando gastar é de 7, está só na saída. Ela não está na entrada. Na entrada eu não digo quanto que eu quero gastar daquele 7. Está implícito que se você está gastando tudo. Você não tem a opção de gastar parcialmente o dinheiro. Ou é tudo ou é nada. Porque cada uma das moedas vai ter uma regra que a gente vai concordar. Ela só pode ser gasta uma vez. No máximo uma vez. Ela pode estar gasta 0 vezes ou ela pode estar gasta uma vez. Ponto final. Se você tentar gastar uma moeda 2 vezes, essa transação que gasta a moeda a segunda vez vai ser considerada inválida. Ou seja, no grafo das transações não vai ter uma outra transação que pega a mesma saidinha e tenta gastar aqui, ó. Não vai ter isso aí. Todo mundo ok? Fonte de muitos erros. Se você tem uma moeda de 10, você precisa gastar os 10. Professor, como é que eu pego a moeda de 7 e faço um pagamento de 5? Eu não quero gastar os 7, só quero gastar 5. Eu quero comprar uma coisa de 5, custa 5. E eu tenho uma moeda de 7. Como é que eu faço? Nesse caso aqui, ó, do jeito que eu estou dizendo, você pega uma moeda de 7, referencia ela na entrada. Cria uma saída de 5 e direciona para a pessoa que você quer pagar. A gente vai ver como. Cria uma outra moeda de 2 e direciona para você. A gente normalmente chama isso aqui de troco. Troco, né? É o change, é o troco. Que é a mesma coisa que você faria, né? Eu tenho uma nota de 10 e quero fazer um pagamento de 7. O que você faz? Você entrega pro lojista 10 e pega 3 de volta. Pega 3 moedinhas de 1, por exemplo. Certo? Só que aqui você não entrega nada. Você mesmo que tem que calcular isso tudo. Porque quem está fazendo a transação? É quem está recebendo ou quem está pagando? Quem está recebendo ou quem está pagando? Quem está pagando.
Quem está recebendo, entre aspas, nem participa aqui. Tem que participar. Vocês vão ver que tem que participar de alguma forma, mas dentro dessa parte de protocolo, nem participa. Quem cria as transações é quem está pagando. Quem está recebendo fica lá quietinho. Não fala nada, não faz nada. Não precisa dizer nada na rede. Não precisa dizer, eu estou recebendo tanto. Ó. Quem está pagando é que fala, eu estou pagando tanto aqui. Estou pagando fulano, fulano, ciclano. Uhum. Esse fluxo aí que você está descrevendo, a moeda e tal, qual que seria então a diferença de tipo, estou movendo 100 Bitcoin, estou movendo 0,1 Bitcoin, tipo, é só o tamanho dela em bytes? Ou... Não, é esse valor aqui, ó. Por exemplo, essa transação está movimentando 7 Bitcoins. 7 unidades, né? 7 Bitcoins. Não chama de Bitcoin. 7 Bitcoins. Ela tem o mesmo tamanho se eu fosse mover 100 Bitcoin. A gente vai ver aqui já. Depende. Porque depende do número de entradas. Se eu preciso de juntar mais moedas, eu preciso colocar mais informações. Porque imagina que eu preciso, sei lá, imagina que eu tenho uma moeda de 100 e eu quero movimentar 100, eu faço uma entrada com essa moeda de 100 e vou embora. Agora imagina que eu não tenho uma moeda de 100, eu tenho 10 moedas de 10. Eu preciso criar 10 entradas com esses dados aqui, ó. Então são mais dados que eu tenho que botar. Então vai ficar maior em termos de bytes. Mas repare, a quantidade de dados que eu tenho que botar não tem a ver com o valor da movimentação, o valor financeiro. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso é importante, esse detalhe é importante. Porque a gente vai ter uma noção de taxa, que eu vou explicar agora, vai ter uma noção de taxa, e a taxa não é calculada sobre quanto você está movimentando de dinheiro. Ela é calculada com quantos bytes você precisa nessa sua mensagem aqui. A mensagem é a transação. Quantos bytes tem nessa tua mensagem? Se tiver muitos bytes, a gente vai precisar pagar mais. Entendeu? Todo mundo quer ter aí? Todo mundo quer ter aí? Beleza. Regras que a gente vai chamar de regras de consenso, tá? Uma delas é a soma das entradas tem que ser menor ou igual à soma das saídas. Por quê? Por quê? Não, por quê? Se fosse maior, se a soma das entradas... Não, tá ao contrário isso aqui, né? A soma das entradas tem que ser maior ou igual à soma das saídas. Tem que entrar mais do que saiu. Senão estaria criando dinheiro. Senão estou criando dinheiro. Senão estou criando dinheiro novo. Nunca vai poder criar dinheiro novo? Não. Vai ter uma regra especial aí em algum lugar para a gente poder criar e fazer a emissão do dinheiro. Porque esse processo precisa começar em algum lugar. Tá? Então vai ter uma certa transação especial, que a gente vai chamar de Coinbase Transaction. E ela vai seguir regras especiais. É bastante limitado como ela pode ser construída, tá? Mas ela é bem comum, inclusive todos os blocos vão ter uma Coinbase Transaction. Onde essa regra aqui não vai ser validada. A gente vai validar outra regra. De quanto que é a quantidade máxima que ela pode colocar de dinheiro novo. Vai ter a história dividido por 2 e vai ter a história da taxa, que é, se tiver mais na entrada do que na saída, imagina que nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, está entrando 7, aí eu estou fazendo pagamento de 5 e estou criando uma outra entrada de 1. Repare que tem um saldo de 1 aí, né? Uma diferença de 1 entre o que está entrando e o que está saindo. Tem um saldo aí, tá? Esse saldo eu vou chamar de taxa. Repare que eu não escrevo isso aí na transação, ó. Não tem aqui escrito taxa, quanto que eu estou pagando de taxa. Ao contrário, por exemplo, do Ethereum. O Ethereum você diz lá, em parte, quanto você quer pagar de taxa. Tem uma noção de gas, o gás. E o gás é uma forma de taxa. Tá? Porque o Ethereum tem uma outra questão, que a gente vai entrar um pouco mais para frente, que é como que faz a autorização e que é a computação que eu vou fazer aqui. Aí o Ethereum precisa de uma forma de limitar o quanto você vai fazer de computação. Aqui não vai ter esse problema. Todo mundo ok? Então a taxa é tudo que sobra. Tudo que sobra
com relação ao... É a diferença entre o que entrou e o que saiu. Isso vai ser a taxa. Quem que escolhe essa taxa? Não. Quem está escrevendo a transação? Quem está pagando. Quem está pagando escreve tudo isso aí. Escolhe todos os dados aqui. Quem está pagando. Quem está pagando escolhe quanto quer pagar de taxa. Quem está pagando escolhe quanto quer pagar de taxa. Claro que isso aqui vai gerar um certo mercado, mas repare, você que está criando a transação, você escolhe quanto você quer pagar de taxa. Você pode pagar muito, você pode pagar pouco. O incentivo, essa é uma excelente pergunta. Qual é o incentivo para eu pagar muita taxa ou pouca taxa? Validar a transação mais rápido. A gente vai entrar na hora que a gente falar do bloco. O bloco vai ser uma lista dessas transações. Parte do bloco. Só que eu tenho um limite de quantos bytes pode ter no bloco. Então ele tem uma escassez de quantas mensagens eu consigo representar ali naquele bloco. Consigo incluir naquele bloco. E aí isso gera um mercado. Tudo que tem escassez, de alguma forma, tem potencial para gerar um mercado. No caso aqui, um mercado de taxa. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque isso tem a ver com um certo incentivo econômico, parte dos incentivos econômicos dessa coisa. O bloco é 1 ou 4 megabytes? O bloco é 1 ou é 4 megabytes? No Bitcoin, o tamanho do bloco é 1 megabyte. Mas a gente tem uma outra noção que é o peso do bloco, que é 4 megabytes. E aí, depois, alguma hora eu vou explicar o que é a diferença disso aí, porque isso é uma complicação. Mas o bloco, em princípio, tem 1 megabyte. O máximo de bytes você pode adicionar aí. Em princípio, tá? Mas teve um upgrade e aí isso ficou um pouquinho mais complicado. Todo mundo ok? E eu provavelmente vou falar do upgrade quando a gente for falar de governança, porque esse é um exemplo de upgrade que introduz uma regra nova, de consenso, que não expulsa os participantes que não quiserem seguir a regra nova. Eu vou explicar melhor nisso nessa coisa de governança. Fiquei uma dúvida aí. Então, tipo, o minerador aí, né, que tá fazendo isso, aí ele vai tipo, incluir nessa transação aí, tipo, um endereço para ele? Nessa transação, não. Quem está escrevendo essa transação? Então, aí como é que ele vai pegar? Porque ele só tá falando, tipo, vai pra lá e pra cá. Vai pra lá e pra cá. Mas ele sabe, quem tá montando o bloco, tá vendo todas as transações que tá escolhendo. Ele tá vendo quanto que tem de sobra cada um. Tá? Vai ter uma regra lá na hora que a gente falar da construção do bloco, que vai dizer que ele pode somar todas essas taxas e pagar para quem ele quiser. No caso lá, ele vai criar uma saída e vai pagar para quem ele quiser. Numa transação especial. Mas isso aí eu explico quando for falar do bloco. Por enquanto, só pensa assim, quem está pagando pode deixar uma diferença lá na mesa, e a gente vai chamar isso de taxa, e essa taxa vai servir para incentivar essa transação a ser confirmada mais rápido ou não. E repare, não é o minerador que escolhe a taxa. O minerador não controla essa taxa. O minerador, inclusive, eu vou falar sobre isso um pouco mais na parte de incentivo econômico, mas o minerador não tem nenhum controle sobre essa taxa, em princípio. É bem estranho isso, né? Porque o minerador está prestando serviço, essa taxa paga pelo serviço. É igual você entrar na loja e você falar assim, me dá um pão de queijo. E o vendedor falar assim, quanto você quer pagar? E aí você falar, eu pago 50 centavos. E ele falar, tá bom. E aí outra pessoa entrar na mesma loja, do seu lado, e falar assim, me dá um pão de queijo. E aí o vendedor falar, quanto você quer pagar? E o cara do seu lado falar assim, pago 10 centavos. E o vendedor falar, tá bom. E aí você morreu os 50 centavos lá, né? Mas você já pagou. Tem como o minerador escolher só minerar acima de tal taxa? Pode, o minerador ele faz o que ele quiser. A gente vai falar de mineração mais pra frente. Acho que a analogia disso aí seria mais quando você quer pagar de gorjeta, né? Mais ou menos, porque... Mais ou menos. Eu vou dar gorjeta. É uma espécie de gorjeta. Então eu vou te atender antes, né? É uma espécie de gorjeta. É uma espécie de gorjeta. Mas assim... Vai ter um mercado aqui. E repare, um mercado meio estranho, porque o minerador está oferecendo um serviço, ele está prestando um serviço. O pagamento pelo serviço não é ele que escolhe quanto que ele vai receber. Não é ele que faz o preço. Ele não tem nenhum controle sobre esse preço. É bem doido isso. Tá? É bem estranho.
Quando eu converso com meus amigos economistas, eles olham e falam, cara, isso aqui é muito estranho, isso é muito estranho. Para eles, inclusive, isso aqui é uma fonte de 1000 problemas na teoria econômica. Mas enfim, a gente fala isso um pouco mais pra frente. Todo mundo quer até aqui? Todo mundo quer até aqui? Vamos olhar os dados de uma transação pra gente ver como é que é. E qual transação que eu quero olhar com vocês, tá? É uma transação muito especial. É a transação que está no bloco. É a única transação. Não é a única. No bloco 170 tem 2 transações. Vocês vão ver que vários blocos aqui para trás são bem antigos. Ó. Tem uma transação, tal, uma transação. Primeiro bloco que teve uma transação diferente dessa especial, que sempre todo bloco tem, foi esse bloco 170, que é esse daqui, tá? Ele tem uma transação. Ó. Entrou 50 Bitcoin, tem 2 saídas, uma de 10 e uma de 40. Tá? E a gente sabe o que foi isso aqui. A gente sabe, essa daqui a gente sabe. A gente sabe quem é que pagou, quem é que recebeu essa, quem é que recebeu essa. Quem pagou foi o Satoshi. Nessa altura da rede só tinha o Satoshi na rede. Ninguém sabe quem é o Satoshi, mas era o Satoshi. É o cara que fez a parada. Ou as pessoas que fizeram a parada. Sei lá, é a pessoa, o Satoshi. Essa entidade aí, tá? Ele fez um pagamento de 10 bitcoins para um cara chamado Hal Finney. Esse cara é conhecido. Tava lá e a gente sabe que é para ele porque eles trocaram mensagens mencionando isso aqui, tá? A gente sabe que é para ele, que foi isso aí. Tipo, uma transação de teste, tá? Que era o Hal Finney tentando subir o Node, não sei o que, conectar no Node do Satoshi, ia fazer uma transação de teste, então ele tinha que gerar chave e tal, tudo uma complicação. Hoje em dia é um pouco mais, já está mais bem trabalhado. E esse 40 é o Satoshi pegando 40 de troco. Quanto que foi a taxa aqui? 0. Repara que você pode pagar 0 de taxa, em princípio, tá? Hoje em dia já é mais difícil, porque hoje em dia tem um certo... A gente vai diferenciar entre regras de consenso e regras de política. Consenso vai dizer o que é válido e o que não é válido. A regra de política vai dizer assim, daquelas coisas que são válidas, o que eu topo mostrar para as outras pessoas? E o que eu não quero mostrar para as outras pessoas? Basicamente isso. Tá? Porque eu posso receber uma transação, validar e ver que ela é válida, mas eu não informar as outras pessoas. Eu posso escolher fazer isso. Tá? Por exemplo, transação hoje que 0 de taxa, a política normal é não repropagar ela. Eu posso até ver, validar, ela entra no bloco, ela vai ser válida, mas eu não fico anunciando ela. Por quê? Porque eu quero que pague taxa. A taxa é para incentivar a coisa acontecer. Assim, os mineradores podem se recusar a publicar, a validar essa taxa 0? O minerador faz o que ele quiser. O minerador pode se negar a validar uma transação com taxa 0? Se ele viu, tipo assim, quando você viu uma transação, você não precisa nem validar. Você recebeu uma transação aqui, é um monte de bytes, você pode falar, vou descartar. Simplesmente, vou descartar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ver um bloco novo com prova de trabalho válida, e aí, esse aqui, se você descartar, você sai de sincronia da rede. Entendeu? Uhum. Tá. Essa transação tá aí. Uhum. E eu vi que já foram 3 blocos lá, nenhum deles incluiu transação. Sim. Ou seja, provavelmente essa transação tá mal. Como eu posso ter certeza? Existe algum certificado de revogação? Nossa, essa é uma pergunta excelente. Olha só a pergunta da Amélia ali. Professor, imagina aqui que, sei lá, vamos pensar numa rede um pouquinho mais concreta. Eu tenho a Alice, eu tenho o Bob. Perdão. Eu tenho a Alice, eu tenho o Bob, eu tenho o Charlie e eu tenho o David. Aí eles estão lá e tal. A Alice manda uma transação. Com 0 taxa. É a transação da Alice. Aí ela chegou aqui. Vamos imaginar que ela chegou e propagou. Todo mundo viu essa transação. Aí apareceu, aí a blockchain está aqui andando. Aí imaginar que minerou um bloco depois daquela transação. E a transação não está aqui. Tá?
Aí minerou outro bloco, a transação não está aqui. Minerou outro bloco, a transação não está aqui. Aí a pergunta da Amélia é, porra, provavelmente paguei muito pouca taxa. Imagina, se o exemplo foi 0, mas não precisa nem ser 0. Pode ser que seja pouca taxa comparado com as outras transações todas que estão competindo para entrar ali, né? Tem como eu invalidar essa parada? Não tem uma mensagem para você cancelar uma transação. Você propagou, os nós viram, eles viram, tá? Não tem como você falar, ah, não, ó, esquece essa daí. Foi mal, errei. Não tem essa. Não tem que cancelar. Você fez, está feito, tá? Mas o que você pode fazer é criar uma outra transação que compete com aquela primeira. Isso aí a gente faz o tempo todo, presta atenção. Imagina que eu tenho uma certa transação e eu estou gastando essa saída aqui. Aí você fez essa transação aqui, ó. Entrou uma saída, você fez um pagamento. Essa transação, nesse momento, ela é válida. Vai ter um monte de regra, vamos supor que ela seja válida. Tá? Você propagou ela, e aí está demorando para confirmar. Uma coisa que você pode fazer é escreve outra transação que gasta o mesmo dinheiro. Isso aqui, repare que isso aqui é uma transação competindo com a outra. As duas não podem ser válidas ao mesmo tempo. E aí você paga, só que aqui você deixa a taxa maior do que em relação à primeira. Aí, não é tão simples assim, mas isso aqui é o princípio da coisa, tá? Essa transação passa a ter mais probabilidade de entrar no bloco do que a primeira. E se ela entrar, se a segunda cinza for confirmada, a primeira é inválida. Porque elas não podem ser as duas válidas ao mesmo tempo. Porque elas estão executando o que a gente chama de gasto duplo. Elas estão tentando gastar o mesmo dinheiro, a mesma moeda. Pegou a ideia? É assim que a gente revoga uma transação. Esse termo para isso aqui é revogar a transação. Eu tenho uma transação que era válida no momento e eu faço alguma coisa que torna ela inválida no segundo momento. Normalmente essa segunda coisa envolve gastar o mesmo dinheiro que a primeira também estava tentando gastar. Então você pode até revogar para alguém e se devolver os bitcoins? Pode. Enquanto a transação não for confirmada, eu posso sair gastando o mesmo dinheiro várias vezes lá. Ó. Posso fazer dezenas de transações gastando o mesmo saída. Na hora que uma delas for confirmada, os blocos... Imagina que eu vi uma lista aqui de um montão de transações. MA, MA1, MA2, todas elas concorrentes. MA3, blá, blá. Aí eu vi o próximo bloco. O próximo bloco incluiu a transação MA2. Aí quando o Bob vê isso, ele vai olhar na lista de todas as transações que ele viu. A gente chama isso aqui de mempool. Mempool. Um lugar onde ele sai guardando as transações que ele já viu, que não foram confirmadas ainda. Aí ele vai olhar isso aqui e falar, porra, a M2 foi confirmada, tá no bloco. Então essa aqui é inválida, essa é inválida, essa é inválida. Deleta lá do banco de dados. Mesma coisa quando isso aqui propagar. Imagina que ele tinha visto o MA3, mas ele nunca viu o MA1 e o MA2. O que o David vai fazer? Ele vai olhar e falar assim, isso aqui é inválido, isso aqui é inválido. Ele nunca vai ver o MA1 e o MA2 ele vai ver porque está no bloco. Repare que eu não preciso sincronizar as mempools. Quem controla esse bloco assim, tipo essa entidade do bloco? O minerador. Só que todos são mineradores, potencialmente. A gente vai ver sobre isso. Foca na transação por enquanto. Tudo bem? Certo? Isso aqui vai ser... Isso aqui é usado o tempo todo. Só para curiosidade, chegando nesse ponto, o nó pode até esquecer, se todos os outputs já foram usados, você não precisa nem guardar esse bloco. Existe algum output que está parado desde o... Existe, tem output para... No bloco Gênesis tem uma transação com um output e ele está lá parado até hoje e ele nunca vai ser deletado, porque ele é impossível de ser gasto. Por exemplo. Tem várias transações. Esse 40 aqui, eu não lembro se ele foi gasto. A gente pode ir seguindo aqui o caminho dela. Eu não lembro se esse 40 já foi gasto. Esse aqui é do lado dos primórdios da rede. Esse 10 foi gasto, mas eu acho que a próxima transação gerou 2 saídas. A gente pode ver esse caminho. Aí tem uma delas que não foi gasta. A gente já sabe que o Ralphine morreu. A gente não sabe se alguém ainda tem a chave dele. Então, assim, à medida que
vai eventualmente, você já está percebendo um problema, que é, na hora que eu crio uma saída dessa daqui, ó, para validar uma... O que eu preciso para validar uma transação? Tá aparecendo. Ô, diabo. O que eu preciso para validar uma transação? Eu preciso saber, eu já gastei isso aqui ou não? Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai olhando todos os blocos, vendo em todas as transações que foram confirmadas, a gente vai contabilizando as saídas. A gente fala assim, beleza, essa saída aqui, no bloco 1, ela surgiu. Aí eu vou lá e boto no banco de dados. Aí eu vou vendo todos os blocos. Todos os blocos. Aí lá pelo bloco 100 mil, eu vi uma transação que gasta aquela uma que está lá de trás. É que eu faço, tiro do banco de dados. E aí eu vou fazendo isso. A gente chama isso aí de UTXO set. É esse conjunto de todas as saídas que ainda não foram gastas. UTXO é Unspent Transaction Output. Saídas de transações que ainda não foram gastas. E elas são independentes, tá? Se eu gastar essa e não gastar essa aqui é uma moeda ainda que pode ser gasta em algum momento do sistema, mas essa daqui não pode mais. Perdeu a chave, em princípio já era. Pergunta. Você falou ali, tipo, essas duas transações vão estar competindo, né? Aham. Enquanto, por exemplo, como é que eu posso impedir as pessoas que vão dizer que ele quer comprar um produto? Aí ele liga para ele. Sim. Ele fez uma transação, só que essa transação não foi Confirmada. confirmada. Aham. Aí ele tenta usar esse dinheiro para comprar outra coisa. Como é que eu posso impedir ele de comprar dois produtos diferentes? Você espera aparecer o próximo bloco e confirmar uma delas. Você só realiza a venda se você receber. Se ele quiser gastar 1000 vezes, ele que gasta. Mas se Isso. você não receber, Eu que estou aqui fazendo o pagamento, eu posso fazer 10, 100 mil, trocentos milhões de pagamentos com a mesma moeda. Aí eu, sei lá, pego a mesma moeda, pago todos vocês aqui, faço uma transação para cada um aí, tá? Usando essa moeda para pagar cada um de vocês, tá? Uma transação diferente, todas elas concorrentes. No próximo bloco, o minerador vai escolher uma delas, vai incluir, todas as outras, uma delas vai ser a válida, e aí aquele pagamento é considerado final, que ele vai estar protegido pela prova de trabalho, e todas as outras transações vão ser invalidadas pelos nós, inclusive o seu nó. O seu nó vai ver todas elas. Quase todas elas, entendeu? Se o bloco tiver transações inválidas, o bloco inteiro invalidado. Se o bloco tiver se o bloco pode ter milhares de transações, se tiver uma transação inválida, tudo é inválido. O bloco é inválido. Mas não necessariamente todas as transações são inválidas, né? Tá? Todo mundo ok? A implementação original foi em C? C++. C++. Até hoje é feito em C++. Bitcoin Core. Hã? Todo o sistema do Bitcoin é uma expressão muito forte, né? Assim, o Bitcoin Core é a principal implementação do Node, que faz a validação. É C++. Provavelmente uns 98% da rede é Bitcoin Core. Sei lá, uns 90 e muitos % da rede. Só que tem trocentas outras coisas que funcionam em cima da rede principal. O Luiz está trabalhando no Floresta, que é uma implementação de full node concorrente que é em Rust. Lightning Network, acho que não tem implementação em C, tem em Go, a maior delas é em Go, tem o Eclair, tem Rust também, tem o Eclair, tem a Scala, que é Java, né? JVM. Enfim, tem trocentas coisas. As wallets, tudo, tipo, wallet é JavaScript para tudo quanto é lado. Qual linguagem que eu indico? Quais linguagens? Todas. Você tem que aprender a programar, você não tem que aprender a falar a linguagem A ou B. Você tem que aprender a falar. A gente pode falar sobre isso depois. Todo mundo ok? Todo mundo ok? O que eu tô falando aqui? Professor, calma aí, porque, mano, então, eu sempre, o minerador, ele tem que olhar tudo, tipo assim, só o último bloco não dá muita informação pra ele, né? Todo mundo tá vendo tudo. Em princípio tá todo mundo vendo tudo, ou quase tudo. Então, aí, tipo, o minerador, né, quando vai escrever esse bloco, no final, ele tem que ver, fazer passado pra ver. O minerador, na hora de minerar, ele tem
que, de alguma forma, conhecer todo o passado, sim. Mas ele não precisa manter todo o passado, ele precisa ter o estado atual da rede. O que é o estado atual da rede? Quais saídas de transação ainda não foram gastas. Isso é o estado atual da rede. Contando todas as transações que estão confirmadas, quais saídas de transação não estão gastas. Isso é o que ele precisa manter num certo momento. Isso é o estado da rede. E repare, cada saída é um token ou uma moeda. Isso aqui é a moeda. Isso aqui é a moeda. Só pode ser usado uma vez. Então, quando eu uso essa moeda nessa transação, repare que eu não vou apagar os dados daquela moeda. Eu simplesmente vou marcar aquela saída como gasta. E aí eu não posso mais gastar. E aí qualquer transação que tentar gastar aquela moeda vai ser inválida. Não entendi, filho. Ela foi confirmada? Está no bloco? Foi validada, ela está no bloco. Ela está no primeiro bloco, inclusive. O que eu disse é que ela tem uma saída que não pode ser gasta. Se eu tiver uma transação que não foi validada, só que eu faço outra transação que tem mesmo licença. Eu posso fazer uma transação depois de muito tempo? Não entendi. Eu tentei uma transação e não foi validada. É esse cenário aqui. Sim. Tá. Porque há muito tempo no bloco. Uhum. Imagina que você fez a preta, propagou e ela está lá esperando muito tempo. Sim, aí eu posso criar outra transação depois do trabalho? Pode. É exatamente o que eu desenhei aqui. Tem umas formas um pouco mais inteligentes hoje de você melhorar a taxa de uma transação. Por exemplo, você pode fazer alguma coisa do tipo, em vez de fazer isso aqui, você pode, por exemplo, isso aqui é o seu troco. Você pode, por exemplo, criar uma outra transação que gasta seu troco e cria só uma saída para você mesmo. Bom, só que você paga a taxa nisso. Você bota uma taxa lá, tá? E aí esse esquema aqui é o que a gente aí você bota uma taxa relativamente alta na segunda. E aí o que o minerador vai olhar e falar assim: "Porra, eu queria confirmar essa, porque essa daqui é muito vantajosa para mim". Eu, minerador, vou receber muito pagamento. Só que para eu confirmar essa, eu necessariamente preciso confirmar essa. Aí ele bota as duas no bloco, porque elas têm uma dependência entre elas. Uma dependência lógica entre elas. Uma só pode entrar com a outra. A transação 2 só pode entrar se a 1 também entrar. A 1 pode entrar sozinha. Mas a 2 só entra se a 1 entrar. Percebe? Num bloco. Tá? E aí isso aqui a gente chama de Child Pay for Parent. CPFP. A transação filha paga pela transação pai. A taxa. Isso está implementado hoje. Isso é um mecanismo que também pode usar para aumentar a taxa. Tem outros mecanismos de aumentar a taxa. Eu ia esperar o final da aula para perguntar isso. Tem Tem algum limite no número de saídas que você consegue colocar? algum limite no número de saídas que você consegue colocar? Em princípio não, mas na prática tem, porque você precisa descrever as saídas, e aí volta, uma estrutura de dados, eu preciso botar essa informação aqui, para cada saída. Então, na hora que eu vou botando, é mais bytes, mais bytes, mais bytes, mais bytes. Chega uma hora que tipo, aquela uma transação é tão grande que ela sozinha já não cabe no bloco. Tá, aí, tipo, meio que na prática você olha e fala, mas quanto? Não sei te dizer. Porque esses scripts aqui, a gente vai ver, são programas de computador, você pode botar mais coisa ou menos coisa, é um programa que você vai escrever. Então, também varia o tamanho do script. O amount é fixo, são 64 bits. É fixo. Mas o script não é fixo. Todo mundo ok? Você tem várias moedas, né? Fiz várias transações, recebi várias moedas diferentes. Aí se eu quiser pagar alguém uma certa quantidade, eu tenho que tipo, juntar todas essas moedas. Se você quiser pagar alguém uma quantidade maior do que o valor de cada moeda individual. Aí você faz uma transação coletando várias, né? Por exemplo, sei lá. Imagina que eu tenho uma moeda de 10, uma de 5, uma de 7 e uma de 1. Tá? E eu quero fazer um pagamento de 20. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer uma transação que pega a de 10, pega a de 7, por exemplo, e a de 5.
Isso aqui está dando 22 de entrada. Aí você quer fazer um pagamento de 20. Você vem aqui, cria uma saída de 20 para pagar quem você está pagando e cria uma saída de 1,9, por exemplo, de troco, você paga para você mesmo, e aquele 0,1 é taxa, por exemplo. Tranquilo. Todo mundo bem com isso? E a diferença da entrada com a saída é o que o minerador vai receber. Repare que o minerador ele pode coletar, mas ele não é obrigado a coletar. Já aconteceu de minerador ir lá, ver um monte de taxa e não pegar. E se ele não pegar, aquele dinheiro ficou perdido para sempre. Nunca mais ele pode ser usado. Esse não gera um problema pro Bitcoin a longo prazo de, tipo, não se cria moeda nova, tem um limite para isso. Tem um limite de moedas, isso. Assim, a partir do momento que se atinge esse limite... Você vê que é muito fácil perder moedas, né? É muito fácil perder, não é perder moedas, é perder valor aqui no sistema. É muito fácil perder valor, sim. A tua pergunta é, isso não vai dar um problema alguma hora? Em princípio, não. Em princípio, não, porque para a economia, aí isso não é uma questão de Bitcoin e engenharia, isso é uma questão da economia. Para a economia não importa quanto de dinheiro tem em circulação. Qualquer quantidade serve. Os preços vão se ajustar à quantidade do dinheiro. Mas tem uma hora que isso vai para zero, assim, a longo prazo. Ah, mas aí é muito longo, bem longo prazo, né? Por exemplo, não, se o Bitcoin se conseguissem resolver esse problema de escalabilidade. Pode ter. Eu vou confiar que você está cuidando bem das suas moedas, você não vai perder. Então vai sobrar pelo menos as suas moedas. Então, é isso. Estatisticamente, o que é considerado uma taxa muito barata e execuível e uma taxa alta? Uma taxa barata, executiva. Você tem que olhar. Abriu, Mercúrio. Meio que você tem que olhar o histórico da coisa. Hoje na média, as taxas estão muito baixas. Está abaixo tá abaixo de um satoshi por byte. Puta, eu falei a palavra. Hã? Não mais. Mas espera aí. O que é um satoshi, tá? Aqui nesse amount, esse amount, isso, vocês têm que me avisar. Esse amount, ele é um número inteiro de até 64 bits. Mas ele é um número inteiro, tá? O que é um Bitcoin? Um Bitcoin, essa quantidade monetária de um Bitcoin é 100 milhões escrito aqui nesse amount. Isso é o que a gente chama de um Bitcoin. Tá? Aí repare, 100 milhões de quê? Qual é o nome da unidade aqui? Ao longo do tempo alguém escolheu chamar de Satoshi ou Sats. 100 milhões de Sats é um Bitcoin. Então não tem número fracionário na parada. Tem uma unidade básica de valor que é indivisível. Não centavo, é um Satoshi. É a unidade, como se fosse $1. Porque a gente tem real. Eu morei na Suécia, lá a coroa, é coroa sueca o nome da moeda, lá não tem centavo. Então a menor unidade lá é uma coroa. Acho que no Japão também não tem centavo, um negócio assim. Tem dinheiro que não tem centavos. A menor unidade é aquela que acabou, é aqui também. É como se multiplicasse a nossa moeda por 100. É a mesma coisa. Hoje o nosso centavo não tem sentido, né? Enfim, é a mesma coisa. Tem uma unidade, não tem número 0, não existe isso. Tem lá, um pagamento de 1000 satoshi. Quanto que é isso? É 0,000 não sei quantos, 0,0 não sei quantos zeros, 1 Bitcoin, entendeu? Aí você escolhe uma unidade. Para pagamento grande é tipo um Bitcoins. É um átomo. E para pagamento pequeno você vai falar em Sats, que vai ficar mais cômodo. Todo mundo quer ter aí? Tá? O que é uma taxa alta e uma taxa baixa? Hoje está mais ou menos aqui, ó. Entre 4 e 7 sats por VByte, satoshis por VByte. O VByte é uma medida de quantidade de bytes que tem a sua transação. Tá? Não é bytes exatamente, mas a gente vê depois o que é esse V aí. Mas pensa que é mais ou menos isso que está por aí, tá? Mas às vezes está mais, às vezes está menos. Até recentemente estava... É bem dinâmico, né? É bem dinâmico. Um satoshi por byte. É bem dinâmico isso aqui. Depende das pessoas usando, As pessoas estão usando mais, vai ter mais taxas. Se tiver usando. Isso é um leilão, né? Você está Isso. dando um lance para te incluir no bloco.
Então, se você dá mais, o minerador vai te botar no bloco. Isso. E isso aqui vai refletir, em parte vai refletir a demanda por uso do espaço no bloco. Se tem muita gente tentando confirmar a transação, vai ter mais, a taxa vai aumentar. Como eu disse, vai produzir um mercado de taxa. Mas eu não queria falar de mercado de taxa agora. Vamos olhar a transação do rapidão. Vamos olhar a transação do Satoshi para o Ralphine, tá? Esses aqui são os bytes que estão lá. Eu coloquei uns labels para ficar um pouco mais fácil da gente ler e interpretar a parada, tá? Mas o que tem lá, naquela transação, tem os bytes. Nessa ordem, tá? 01, 00, 00, 00, 01, C9, 97, A5, blá, 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 blá. Base hexa, aqui. Tá? Aqui na minha representação. Eu botei os labels aqui para ficar um pouco mais fácil a gente acompanhar o que está acontecendo, tá? Então, olha lá, tem o número de versão, tem entradas, tem saídas, tem o lock time. Tá? Aqui, inclusive, tem a quantidade de bytes de cada um. Vamos dar uma olhada nas saídas aqui. Ó. Aquela transação tem duas saídas. Tá? Tem duas saídas. Então, lá tem uma... No início desse campo aqui, tem o número 2 que fala assim, tem duas saídas. Então, tem um número lá dizendo quantas saídas tem. Cada uma tem o valor e esse campo script pubkey. Tá? Que eu quero explicar melhor agora. O valor dessa saída aqui, que é uma moeda nova que está sendo criada no sistema agora, é 00CA, blá, 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 que é 10, esse número gigante aqui, que é, sei lá. Eu botei aqui dividindo por 4, porque tipo, os japoneses fazem assim, né? E encaixa melhor com a história dos 100 milhões de satoshi. Em vez de você ficar dividindo 3 pedaços, você divide em 4 pedaços. Aqui dá o unidade de Bitcoin. Mas isso aqui é 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões de Bitcoin. 10 bilhões de satoshi. Então tá escrito 10 bilhões aqui, em hexa. Então, um Bitcoin. Não, tá 10 Bitcoins. Isso. Hã? 1 bilhão? Peraí, é 100 milhões é 1 Bitcoin. Ah, é 10, isso. 1 bilhão, isso, eu tô viajando. Isso é 10 Bitcoins. Qual o número que está escrito aqui? 1 bilhão. É o número inteiro. Não tem 10. Tá? Hã? É aquela transação inicial. É porque o Satoshi pensou, eu vou botar centavos, só que tipo, muitas casas decimais. Mas acho que ele não esperava que... Mais ou menos não esperava, tá? Tipo, tem lá as conversas deles lá, eles falam, eu calculei, mas esse 10... É um número totalmente arbitrário isso aí. Aí ele fala, eu calculei, peguei mais ou menos a quantidade de riqueza do mundo inteiro e pensei, se tudo fosse representado usando as unidades de Bitcoin, isso aqui seria, um Satoshi seria $1. Tipo, alguma coisa parecida com isso. Mais ou menos essa conversa. Mas enfim, é só um número, tá? Na lista de e-mails, tem todo o registro histórico disso. No fórum que eles conversavam. Bitcoin Talk. Procurei Bitcoin Talk. Ainda existe esse fórum, mas ele virou muito ruim. Mas se você olhar o registro histórico lá, vai ter muita coisa. Tudo bem? E aí tem esse campo script pubkey que a gente vai ler aqui, tá? O que é esse script pubkey? Esse script pubkey, a melhor forma de pensar nele é como um predicado. Predicado é uma função que retorna verdadeiro ou falso. É uma função f, ou uma função p de x, uma certa função p de x, que o resultado ou é verdadeiro ou é falso. Isso é um predicado. Aí o que o predicado faz? Ele avalia o x. Você dá para ele um x e ele fala, esse x é verdadeiro ou esse x é falso. Tá? E o que é esse p? Esse p é uma função que você vai escrever. Você que vai escrever. Tá? A gente vai ver algumas agora, algumas funções aqui. Mas é um predicado. Tá? Para a transação ser considerada válida, esse predicado, na hora da validação, ele precisa retornar o valor verdadeiro para todas as... A gente vai ver aqui para todas as entradas que você estiver colocando lá. Para as saídas, não. Para as saídas não vão ser avaliadas agora. Mas já vou mostrar a semântica disso. Lendo esses bytes aqui, o que tem aí? Tem uma chave pública e tem um operador, que a gente chama de op check sig. Pensa num operador como uma instrução de assembly. Não é muito diferente do que isso.
Tá? Já vou fazer exemplos aqui de como é que essa coisa executa. Mas enfim, tem um programinha de computador aí. E o que tem nas entradas? Tem uma entrada só nessa transação, tem o TXID, que é o identificador de uma outra transação, e o índice 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou tentando gastar a moeda... Tem. Eu estou tentando gastar essa transação aqui, essa ou uma outra transação, tá? Que só tem uma saída e repare que ela não tem entradas. É uma daquelas transações que eu vou chamar de especiais. Tá? Ela criou 50 bitcoins em algum momento. Repare que o criar dinheiro é uma outra transação, é uma transação como outra qualquer. Tem uma saída lá e ela cospe, gera 50 bitcoins. E aqui tem a mesma estrutura. Tem entradas, o TXID da Coinbase Transaction vai ser tudo zero. A gente sabe que é isso, acabou, é uma constante. O index vai ser tudo F, tudo 1. E a gente sabe que essa combinação só pode aparecer na Coinbase Transaction. Acabou, tem lá um if else para testar. Ela tem um script sig, que é no caso da Coinbase Transaction, não é um programa, é dados arbitrários. Tipo, tem alguma regra do que eu tenho que colocar ali, mas em princípio eu posso botar qualquer coisa que eu quiser. Tá? Aqui na transação do Satoshi tem uma assinatura digital. Isso aqui tudo é uma assinatura digital. Bom, assinatura do Satoshi. Tá? Como é que funciona esse programa? Deixa eu voltar nessa versão aqui. Tá? A sequência das transações está assim, né? Ó, tem uma transação... Ah, sim. Isso você tem que lembrar. Eu tenho uma transação... Eu vou marcar assim, ó. Naquele caso particular ali, não tem nenhuma entrada, uma transação especial, tem uma saída, e eu estou tentando gastar essa uma saída na transação do bloco 170, que eu estou tentando, que é essa que eu estou mostrando ali na tela para vocês. Ela tem duas saídas, uma de 10 e uma de 40. Beleza? Hã? Calma. Esse aqui criou dinheiro do nada. Criou 50 bitcoins do zero, que é parte da coisa que a gente vai chamar de mineração, parte do pagamento. Essa daqui não. Essa daqui entrou 50 e saiu 50. Essa aqui preservou a quantidade monetária no sistema. Ela só mudou de mão, né? Redistribuiu o valor. Tá? Redistribuiu o valor. Repare que aqui tinha um programinha de computador. Que é bem parecido com esse que está aqui, ó, chave pública de alguém, optchecksig. Também, se você for lá, mesma coisa. E aqui, no campo que está aqui, no script sig, tem uma assinatura digital. É isso que tem lá nesse cenário que a gente está olhando aqui. É isso que tem aí. Tá? Isso precisa ser executado. Por quê? Isso aqui é a função que eu chamei de predicado. E esse cara aqui produz as entradas dessa função. É isso que vai acontecer. E aí, para essa transação ser considerada válida, o resultado de P de X tem que ser verdadeiro. True. E como é que é a execução dessa coisa? Tá? Primeiro, a gente vai executar o programa que está aqui, ó, que produz os dados. Então, eu vou lá e executo esse programa. Nesse caso aqui, eu só tenho uma assinatura digital. Essa linguagem de programação é baseada numa pilha. Então, eu tenho dado, botei dado na pilha. Então, a minha pilha está assim. Ó. Tem uma assinatura lá no topo da pilha. A pilha está aqui. Ó. Tem uma assinatura no topo da pilha. Aí, eu acabei a execução do lado do X aqui. Ó. Bum. Aí, eu passo a executar o lado do P, lá na saída. Lá na saída tem chave pública. Bota a chave pública na pilha. Então eu tenho uma pub que vai entrar na pilha.
vai entrar uma pub key na pilha. Aí a próxima instrução, a próxima coisa que tem ali para fazer é essa instrução, opchecksig. Esse opchecksig, ele consome 2 dados da pilha, uma pub key, uma assinatura, e valida. Essa transação é a mensagem. Então, repare, eu tenho uma pub key, eu tenho uma assinatura, eu tenho uma mensagem. Ele verifica se esse par é válido. Ele checa essa assinatura. Tá? Então, ele consome 2 dados da pilha. Então, a pilha vai consumir. E o resultado vai ser 1 ou 0. No caso aqui vai ser 1, porque a gente sabe que é válido. Ele consumiu da pilha. Então, ele tirou 2 dados da pilha, verificou, produziu o resultado, que é 1 ou 0, botou lá no topo da pilha. É mutable a coisa, né? É stateful. Stateful com relação à pilha, né? Mas tome um pouco de cuidado, porque a gente vai falar um pouco mais sobre o que eu consigo usar para computar aqui, para calcular alguma coisa. Todo mundo ok? E repare que acabei a execução. Se no topo da pilha tem verdadeiro, o predicado é verdadeiro. E aí essa parte da validação vai ser verdadeira. Aí eu vou checar as outras regras, né? Ah, tá gastando dinheiro que não podia, as entradas pagam todas as saídas, enfim. Vai ter as outras regras. Isso aqui é sintaticamente válido, eu consigo parsear, né? Pô, consigo deserializar ou não. Tudo isso. Todo mundo pegou? Esse tipo de contrato aqui que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou chamar isso aqui de contrato, tá? Isso que está aqui, ó, na saída de cada transação, é um contrato. Um contrato estabelece condições. O que é um contrato? Você quer do direito lá? Que estabelece obrigações mútuas, certo? No caso aqui, eu tenho um contrato que fala assim, quem pode gastar essa saída aqui, ó, de 50 bitcoins, ou a tela. Quem pode gastar essa coisa? Qualquer pessoa que conseguir produzir os dados X que satisfazem o contrato que está escrito aqui. É isso que está escrito aí. No caso aqui, só dá para... Tem infinitos dados que satisfazem, tá? Porque é uma assinatura digital que eu preciso entregar. A assinatura digital não envolve um número aleatório. Então eu posso assinar a mesma transação várias vezes e gerar várias assinaturas diferentes, todas válidas. Então tem infinitas soluções. No princípio, tem muitas soluções. Tá? Mas eu, nesse caso aqui, preciso saber uma chave privada para poder assinar essa coisa. No caso, a chave privada correspondente à chave pública que está escrita aqui. Olha lá. Chave pública do... Opa. A chave pública do Satoshi está escrita no contrato. E aí isso faz dele o dono dessa coisa. Mas repare que em hora nenhuma a gente falou assim, o dono dessa saída aqui é o Satoshi. A gente não falou isso em hora nenhuma. A gente falou o seguinte, tem um programa de computador aqui, ele é uma função. Você vai dar entradas e ele vai determinar falso ou verdadeiro. O dono é quem for capaz de produzir os dados que tornam essa coisa verdadeira. No final da execução. Esse é o dono dessa coisa. Para confirmar que eu recebi uma saída, então, eu tenho que confirmar que existe uma saída. Para confirmar que eu recebi uma saída. O que você quer dizer com isso? Vamos supor que eu vou fazer uma transação com o senhor. Uhum. E eu estou olhando as transações. Né? Uhum. Aí você fala, pronto, eu te paguei. Uhum. Essa transação aqui. Para eu saber que eu recebi, entre aspas, eu tenho que ver que essa transação tem uma saída cujo programa é conferir uma chave pública que eu tenho que... Por exemplo. Na verdade, você precisa conferir, você precisa ficar olhando todas, para você perceber que você recebeu um pagamento. Repare, ó, pro Ralphine perceber que ele recebeu um pagamento de 10, o que o software que ele está rodando precisa fazer? Precisa ficar olhando as transações, olhando cada uma das saídas e vendo, isso aqui é um programa que eu consigo satisfazer? Ele tem que se perguntar isso. Tá? E isso é um pouco mais complicado do que parece numa primeira vez, num primeiro momento, porque aqui esse programa é bem simples. Tem uma pub key e tem uma
uma coisa pedindo para checar a assinatura. Eu fico só olhando, tipo assim, basicamente eu vou lá olhando e vendo, a chave pública que está aqui é minha? É uma das minhas? Se não for, não tem o que fazer. Mas se for uma das minhas, eu sei que aquilo ali é meu, é para mim aquilo lá. Eu controlo aquilo lá. Foi dinheiro que eu recebi, é dinheiro que eu controlo. Eu, inclusive, prefiro chamar de eu controlo o que eu recebi. Porque você não recebeu nada. Quem que recebeu o dinheiro? Quem que recebeu essa transação? Pra onde que foi essa transação? Essa daqui, ó. Onde que ela tá? Onde que ela tá? Cadê meu desenho? Olha aqui. Onde que ela tá? Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Todo mundo tem que ver ela. Pensa. Aceitar o pagamento se você puder provar que você consegue controlar. Tem como você rodar esse predicado sem dar um commit numa transação? Tem como você rodar o predicado sem dar um commit numa transação? Eu posso rodar localmente para ver se eu consigo controlar? Não vai ser exatamente assim que funciona, porque precisa, aqui tem precisa ter uma cooperação, tá? Precisa ter uma cooperação. Repara uma coisa. Isso é bem sofisticado, eu acho que confunde muita gente. Que é o seguinte. O que eu chamo de protocolo Bitcoin é as regras para a gente criar essas transações e criar os blocos. Ponto final. Tá? Do ponto de vista do protocolo Bitcoin, disso que eu estou definindo como protocolo Bitcoin, o recebedor não participa da transação. Só quem está pagando, porque quem está pagando escreve isso aqui e propaga para o resto da rede. Quem está recebendo, fica só quietinho lá, está só olhando as transações, vendo as coisas acontecendo. Quem está recebendo. Certo? Sim, calma. Mas isso aqui não é totalmente verdade, porque aqui, ó, do lado de cá. Para o Satoshi conseguir pagar alguma coisa para o Ralphine, cadê meu... Aqui, ó. Para o Satoshi conseguir pagar alguma coisa para o Ralphine, que foi nessa saída aqui, tá? Foi nessa saída aqui. Detalhes. Aqui... Peraí, eu fiz besteira, né? Fiz. É aqui que eu quero clicar. Aqui está minha transação. Detalhes. Os scripts estão aqui, ó. Ele parseia os scripts. Esse aqui é o contrato que o Satoshi escreveu e colocou na transação. Tá escrito aqui. Isso aqui é uma chave pública, tá? No caso do Ralphine. Aí vem uma pergunta. Quem escreveu isso aqui foi o Satoshi. Só que para ele escrever isso aqui, como é que ele adivinha a chave pública do outro cara? Ele precisa ir lá para o outro cara e perguntar. Me dá uma chave pública para eu botar aqui. Então repare que para esse pagamento acontecer, precisa ter algum nível de coordenação. Só que esse nível de coordenação acontece fora do protocolo. Como que eu te mando essa chave pública? Te mando por e-mail, te mando no Zap. Eu vou lá, escrevo no papelzinho, te entrego o papelzinho. Tanto faz, entendeu? O protocolo Bitcoin não se interessa como isso acontece. Tá? Claro que isso é um problema mais complicado do que parece, porque a gente quer fazer isso de uma forma que tenha pouco erro e não sei o quê, sabe? Assim, de uma forma mais automática e tal. Tá? E aí a gente inventou a ideia do endereço. Endereço de Bitcoin. O que é o endereço de Bitcoin? Vocês não estão vendo. O que é o endereço de Bitcoin? O que é o endereço de Bitcoin? O endereço de Bitcoin é uma estrutura de dados que vai codificar o contrato que precisa ser escrito lá na saída da transação, para você ser capaz de gastar depois. Entendeu? Então, quem é que escreve esse contrato, na verdade, é quem está recebendo. Só que isso vai para fora do protocolo. Então, quando eu falo para você, a gente precisa cooperar, eu estou te pagando. Amélia, quero te pagar 10 Bitcoin. Escreve o contrato. Aí você escreve um contrato que você sabe que, se você escrever um contrato que você não consegue gastar depois, aí não tem nada a ver com isso, né?
Mas você quer escrever um contrato que você consiga controlar depois, entende? Aí você codifica isso no que eu estou chamando de endereço e me passa essa informação. E aí eu decodifico isso do meu lado e crio a transação e escrevo e propago. É isso que no final dos contos acontece. Tudo bem? Aí pode ser um QR Code, pode ser uma string que eu, umas letras que eu te passo. Isso aí tem um monte de coisa. Todo mundo ok? Falando em contratos, cadê meu caderno de novo? Ah, tá aqui já. Falando em contratos, esse contrato que eu acabei de descrever aqui para vocês, a gente chama, ele tem um nome, tá? A gente chama de Pay to PubKey. O que aparece na saída, lá no contrato? Aparece uma PubKey, uma chave pública, tá? E eu tô travando aquele fundo para quem conseguir produzir uma assinatura válida para aquela chave pública. E a chave pública está no contrato. Então é como se eu estivesse pagando para aquela chave pública. Tá? Tá. Qual o problema disso aqui? Tem dois problemas. Qual o problema disso aí? Vou mostrar de novo o contrato. Ó, tá aqui, ó. Esse pedaço laranja que está destacado. Qual o problema disso aí? Não, mas assim, olhando aqui, ó, olha os dados que estão aí. O que você vê de problema aí? É possível, bora, é mais fácil. Fica visível, tem um problema de privacidade, mas não é isso que eu esperava. Porque o problema que o próximo contrato tentar resolver é um problema bem bobo, assim, em princípio. E a questão de privacidade entra quase como um bônus. Que nem é privacidade, mas vamos lá. Qual o problema que você está vendo aí? Mas você não precisa saber quem pagou. Dá um chute, vai, dá uma dica aí, Luiz. Mas se eu tiver 3 pagamentos de 10 bitcoins e só entrou 2, como é que eu vou saber quem não pagou? Não, você só vê quanto tem de entrada e quanto tem de saída. Quem está pagando quem não interessa. É só o fluxo do valor para lá e para cá. Não é isso a questão. Vocês estão vendo os campos aí, né? Deixa eu botar ele de volta lá. Vocês estão vendo os campos aí, ó. Os bytes estão aí. Qual que é o maior campo em termos de bytes? O script sig. É o que mais ocupa espaço. E espaço é escasso aqui. Então vocês estão vendo que a maior coisa a coisa que ocupa mais espaço é a assinatura. Essa é uma assinatura SCDSA, que é grande mesmo. O Schnorr, a assinatura é um pouco menor, mas não é tão menor, mas é um pouco menor. Tá? Ainda assim, tem muito byte aí. Aí uma pergunta é, será que a gente não conseguiria diminuir o tamanho dessa assinatura? Porque se eu diminuir o tamanho da assinatura, eu vou pagar menos taxa, e eu consigo botar mais transações no bloco. Porque cada uma está menor. Esse é o problema que o próximo contrato vai tentar resolver. De quebra, a gente vai ganhar uma coisa que não era esperada no início, não era uma preocupação, mas hoje em dia já é uma preocupação maior, que é a minha chave pública está exposta aí quando eu recebo um pagamento assim. E a minha chave pública está exposta, lembra? A minha chave pública é P é igual a E vezes G. Tem alguém aí tentando fazer um computador que pega o P, pega o G e calcula o E. A minha chave já está lá, o P já está lá. Então ele já tem os dados que ele precisa para, em princípio, fazer o ataque de calcular a minha chave pública. Inclusive, deve ter gente que está aí há 15 anos tentando quebrar algumas chaves. Algumas chaves do Satoshi. Tá lá há 15 anos, vai botando máquina lá e fica tentando, por uma hora... Ah, não, mas isso aí vai demorar milênios. É, mas você pode dar sorte e achar um. 50 bitcoins hoje vale quanto? $1 milhão. $1 milhão? Pois é, é $1 milhão. É 5 milhões? 5 milhões, segundo o nosso colega aqui. 10 bitcoins é 1 milhão com 50. É um bom dinheiro. Isso se o Satoshi não reutilizou chave. Se ele reutilizou chave, é aquela ali que a gente está... Pode ser que seja um pouco mais que eu consigo gastar, né? Tá? Entendeu? Então tem essa questão.
Ninguém sabe quem é, ele sumiu e não tá lá parado os dinheiro dele. A gente até sabe mais ou menos quais são os dinheiro dele, mas está lá parado. O e-mail dele que usaram para se comunicar tinha sido hackeado, não foi? Não sei dessa história. Então, mas enfim. O que a gente pode fazer? Vocês lembram que a gente viu função de hash, função de hash e assinatura, tá? O tempo todo. Então, a resposta é sempre assim, professor, multiplica uns pontos aí, ou soma pontos, ou usa uma função de hash, de alguma forma. Tá? Já vou adiantar. Tá bom. Como é que eu posso esconder minha PubKey? Passa numa função de hash. A função de hash não esconde? Não tem hiding, binding, propriedades? Pois é. O próximo contrato aqui, a gente vai chamar de pay to PubKey hash. Em vez de botar no contrato a PubKey direto, eu vou botar o hash da PubKey. E aí esse contrato ele é assim, tá? Ele é opdup hash 160. É um hash que tem 160 bits. Eu vou botar o hash aqui, o hash da minha PubKey, op equal verify op checksig. Op checksig. Tudo bem? Esse aí é o contrato. Essa é a cara desse contrato aí. Aí repare, ó, lá na hora que você cria um endereço, você não precisa codificar tudo isso aqui. Você pode só me dizer, é para você fazer um page PubKey, aí eu conheço, essa estrutura já está pré-definida, a gente já escolheu antes, e eu te dou esse hash aqui, ó. Você me dá esse hash. Pronto, aí eu vou lá e crio isso aqui, boto lá os bytes, boto tudo lá bonitinho na ordem e boto lá na transação. Tá? Todo mundo ok? Para destravar isso aqui, o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar uma assinatura que tem que entrar, em algum momento ela tem que estar no topo da pilha para poder participar do checksig. Mas o checksig precisa de uma PubKey também. Certo? Aí eu vou ter que mostrar também a PubKey. A PubKey é a pré-imagem desse hash aqui, ó. E aí como é que esse script funciona? Eu boto a assinatura na pilha, tá aqui. Eu boto a assinatura, boto a PubKey. Aí acabou a parte que está na entrada da transação. O vermelho é onde está na entrada da transação, quando eu estou tentando gastar isso. Aí o preto, dup é duplicar. Então pega o P e duplica no topo da pilha. Hash 160, consome o topo da pilha e calcula o hash, um hash aí no topo da pilha. Aí tem um hash. Então vai entrar um hash aqui no topo da pilha, o que está no contrato. Aí eu checo se eles são iguais. Esse equal verify consome dois dados da pilha. Se eles forem diferentes, eu falho, e aí a coisa é inválida. Se eles forem iguais, eu sigo. Eu não produzo nenhum dado novo na pilha. Eu só prossigo. O que eu provei até agora? O que eu provei aqui? Eu provei que eu sei a pré-imagem daquele hash. Vocês estão vendo aí? Eu provei que eu sei a pré-imagem do hash. E o verificador conseguiu verificar que você sabe qual é a PubKey que é o dono daquela coisa. Aí agora tem um checksig. O checksig consome dois dados do topo da pilha. A transação é a mensagem. E ela varia disso aqui. Bom. Isso aqui tem mais letrinhas, mas quando você vê os bytes tem bem menos bytes, tá? Bem menos bytes, menos da metade dos bytes, tá? Só que eu preciso mostrar a PubKey em algum momento. Repare, alguém vai ter que pagar por isso, por esses bytes. Eu preciso mostrar a PubKey em algum momento. Aquela coisa grande vai precisar aparecer, tá? Só que aqui eu estou jogando o custo dessa coisa antes estava na saída. Quem é que paga o custo da saída? Não. Tem o recebedor e o pagador. Eles têm que pagar a coisa. Quem é que paga a taxa da transação? O pagador. Então, se tem uma tonelada de coisa lá na saída, é o pagador que tem que botar na saída e o pagador vai ter que pagar. Quem é que produz a entrada?
O recebedor que está tentando pagar no futuro e gastar aquilo, né? Então, eu troquei o ônus das taxas aqui, ó, desonerei quem está pagando e onerei quem está recebendo. Porque quem está recebendo na hora que for gastar vai precisar botar mais bytes lá. Mas aí você vai ter que dar a sua chave pública também pra... Eu sempre tenho que dar a chave pública. Mas olha só a diferença aqui. Isso. Você sempre tem que dar a sua chave pública. Aqui eu tenho que dar uma chave de qualquer jeito, nesse caso aqui, tá? Mas é muito diferente um caso do outro, que é o seguinte. Aqui, a chave pública está exposta. Está exposta no contrato. E aí eu imagino que eu vou ficar com isso aqui 15 anos parado. Tem 15 anos para alguém ficar tentando quebrar essa chave. Aqui não. Aqui eu mostrei um hash. E a pessoa sabe que a pré-imagem é uma chave pública. Mas ele não sabe qual é. Então, se eu deixar isso 15 anos parado, primeiro o atacante tem que quebrar o hash. E calcular uma pré-imagem, que a gente viu que é difícil. Vocês vão fazer um cálculo de pré-imagem aí numa tarefa. Tá? Calcular uma pré-imagem, vocês vão ver que calcular uma colisão é relativamente fácil. No jeito que eu calibrei lá. Vocês fazem, sei lá, máquina de vocês vai fazer em segundos. Mas eu estou pedindo lá no mesmo setup para fazer um ataque de pré-imagem. E eu acho que a implementação de vocês vai demorar algumas horas, talvez. Para o mesmo hash. Essa é a ordem de grandeza da dificuldade. Tá? Essa é a ordem de dificuldade. Assim, muitas milhões de vezes mais difícil calcular uma pré-imagem do que calcular uma colisão. Tá? No caso aqui, ele precisa primeiro atacar o hash. E computador quântico não te ajuda nessa conta aqui. Pelo menos não que a gente saiba por enquanto. E aí, eu revelei, mas professor, mas eu vou revelar a pub key. Aí na hora que eu revelar, alguém pode tentar ir lá e quebrar a minha pub key. Mas olha só, na hora que eu revelei, eu estou gastando. Quanto tempo ele tem para tentar quebrar a minha coisa? O tempo, não, ele tem o tempo até confirmar aquela transação, porque uma vez que confirmou já era, agora acabou. Ele pode calcular aquela chave privada, se você não reutilizar, já era, não serve para nada mais. O pagamento já foi terminado, finalizado. Em média 10 minutos. Então, isso diminui muito a superfície de ataque. O ataque agora precisa ser rápido também. Aí no address, além do contrato, tem só a pub key agora. Quando eu vou dar isso pra Não, no endereço não. Você me dá só o hash. No endereço, você só me dá o hash e fala que é page pub key hash. Você não me dá a pub key. Essa pub key aqui vai entrar quando você for gastar o dinheiro que você recebeu de mim. Lá no futuro. Entendeu? Lá no futuro. Lembra disso, ó. Essa é a parte mais complicada da coisa, na minha opinião. O contrato que está aqui, ele não executa agora. Ele executa na hora que o recebedor daquele contrato aqui, ó, tentou gastar, aí ele é executado junto com o que está aqui. A entrada vai ser executada junto com a saída de uma transação anterior. Mas aquela transação que eu estou criando agora, as saídas, elas não vão ser executadas agora. Eu não tenho os dados ainda, eu só tenho a função, eu só tenho o contrato. O dono do contrato, o controlador do contrato, é que precisa gerar os dados. E como é que ele gera esses dados? Com uma nova transação. Então lá no futuro, quando você decidir gastar. Se você decidir gastar. Se você não gastar, fica lá. Todo mundo bem até aí? Mas aí, por exemplo, quando eu usar o hash para não deixar a chave exposta? Ele tem que cumprir. Não, ele tem que cumprir o contrato. O contrato vai executar o programa que está aqui. Vê a gravação da minha aula de 2024, que eu vou calculando o que é que tem que aparecer aqui. Ó. Aqui com vocês eu estou só falando. Tem que ser assim, para gastar. Lá na minha aula do 2024 eu fiz com mais calma. Eu fui executando essa coisa, sem saber quais são as informações que eu tenho que colocar, e fui calculando o que eu tenho que gerar de dados para o programa ir passando das etapas que ele tem que passar. Mas é um programa de computador. Você vai lá analisando ele e vai vendo a execução, o que precisa de dados e vai produzindo os dados. Todo mundo bem? Vamos ver um último tipo de contrato aqui. Um último tipo de contrato para aproveitar esse tempo aqui. Um último tipo de contrato? Um último tipo de contrato. Você pode fazer o programa que você quiser.
Esses contratos que eu estou mostrando para vocês são considerados contratos padrão. Já conhece, eles são... Meio que eles são padrão, assim, eles só aparecem o tempo todo. Mas você pode fazer o programa que você quiser ali. Inclusive, você pode fazer um programa que é assim, ó. O locking script. Tá, vou aproveitar a tua pergunta. Você pode fazer um locking script que é assim, ó. Falso. A última coisa que vai... Independente de quando você vai colocando coisa na pilha, a última coisa que vai acontecer é falso. Então vai ter falso no topo da pilha. Tu concorda comigo que esse contrato aqui sempre vai ser falso o resultado? Não interessa os dados que você dá para ele? Quem é que consegue gastar esse contrato? Ninguém. Esse é um contrato impossível de ser gasto. É um unspendable output. Isso aqui a gente chama esse tipo de contrato de no one can spend. Ninguém pode gastar. Tá? O falso não é muito comum para fazer esse tipo de contrato. Ele tem um operador lá que é o op-return. E a semântica do op-return é, na hora que o op-return é executado, falha imediatamente. Então, se no teu programa tem lá no meio do caminho, um op-return, aquele programa você já sabe que ele sempre falha, não tem como gastar também. Qual a vantagem de usar um op-return? Quando eu vejo o op-return, em qualquer lugar do meu programa, se eu ver que vai passar pelo op-return, eu já sei que não tem como gastar. Então eu já sei que eu não preciso nem guardar aquela moeda ali no meu banco de dados, porque ninguém consegue gastar mesmo, então eu já nem me preocupo com ela. Qual seria a vantagem de alguém fazer isso? Alguém fazer NFT. Alguém botar dados arbitrários na blockchain. Só que eu quero mostrar para vocês um pouco mais para frente como é que faz isso. O op-return é uma forma de você fazer isso. Você botar a figurinha de macaco lá na transação. Esse aqui, ó, participou no hackathon agora e botou a figurinha de um bonequinho... Como é que é o nome do bonequinho? Labubu. Vocês devem saber, vocês estão rindo, eu não sabia nem o que era. Um bonequinho japonês aí, né, eu acho. Eu não sabia não. Enfim. Ele fez um protocolo aí que bota bonequinho japonês na blockchain. Tá criando shitcoin, spamando a parada, mas enfim. Tem forma de fazer. Tem uma questão de fungibilidade aí na parada. Tudo bem? Mas eu preciso entender o básico de como é que o contrato funciona. Outro tipo de contrato que você pode fazer é, por exemplo, true. Então você vai lá e enche a pilha de coisa, blá, 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 né, com os dados entrados. Aí a última coisa que você vai executar é true, vai ficar lá, verdadeiro no topo da pilha. Então esse contrato é sempre verdadeiro. Quem que é o dono desse contrato? Qualquer um. O primeiro que tentar gastar vai conseguir gastar, não é? Concorda? Sim. Qualquer um que tentar gastar, isso aqui já vai ser verdadeiro, pum, foi, gastou. A gente chama isso de anyone can spend. Esse é meio idiota, tá? Esse normalmente você não quer fazer, o anyone can spend. É uma doação pro minerador, basicamente. Basicamente, assim, pega aí. É melhor botar taxa. Enfim. Que na prática vai virar tudo taxa mesmo. Tá? Mas por fim... Pay to equal, tem utilidade, tá? Não é assim inútil não. Mas isso aqui a gente pode fazer. Mas isso é considerado não standard. Isso aqui tem uma dificuldade de propagação na rede. Vou comentar isso mais no futuro. Tem um outro tipo de contrato que eu quero comentar agora, que é o Pay to Script Hash. Se tem hash no nome, vai aparecer o hash no contrato. Mas ao contrário de ser o hash de uma PubKey, é o hash de um outro programa. Agora eu quero esconder até o programa que vai rodar. Ele é assim, ó. Ele é assim. Op. Não é exatamente compilado, mas enfim. Ele é assim, ó. Op, hash 160, um hash, op, equal. Op, equal. E como é que é o unlock dele? Como é que eu faço para destravar esse contrato? Eu coloco, que eu vou chamar aqui de data, aí pode ser vários campos, depende do script que vai entrar ali, tá? E a última coisa que eu coloco aqui é o programa que de fato eu quero que execute. É de fato o programa que eu quero que execute. Pode ser um programa bem grandão, inclusive. Uma multisig, sei lá, um programa bem complexo, tá? Aí como é que é a execução desse negócio? Vai entrar lá os dados na pilha, bum, bum, bum.
Aí a última coisa que entra é o script. Aí eu consumo o script, calculei um hash, entrou um hash que está no contrato, e eu vou comparar essas duas coisas. Se as duas coisas forem iguais, consumir. E sobrou os dados. Aí tem uma regra especial lá no programa que, quando ele vê esse padrão aqui, ó, o avaliador fica executando cada uma das coisas, ele, executei exatamente isso aqui. E op hash, tantos bytes, 20 bytes, para ele é um hash mais 20 bytes quaisquer, e o byte do op equal. Na hora que ele vê esse padrão e ele executou, se isso aqui não falhou nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse script aqui, ó, que está aqui, que foi validado que é o script que é a pré-imagem desse hash. Então, meio que a gente fala, ó, isso aqui é o script correto que está no contrato. Que o contrato commitou, que o contrato se comprometeu com aquele programa ali. Lembra disso, tá? Ele vai passar a executar esse script. Então, ele vai lá, parsear esse script agora, pode ser grandão, e ele continua executando com os dados que tiver aqui na pilha nesse momento. Tá? Para que serve isso? Para eu esconder o programa. Para que serve isso? Para eu esconder o programa que vai ser de fato executado. Estou escondendo atrás de um hash. E aí, repare, isso aqui tem duas coisas, tá? Duas implicações. Primeiro, o hash, em princípio, é bem menor que o programa, porque senão não vale a pena fazer isso. O hash tem 20 bytes e um programa, sei lá, você faz um programa lá, sei lá, 200 bytes, 300 bytes, 500 bytes, sei lá, grande. Tá? Então, em princípio, ocupa menos espaço para quem está pagando. Depois, quem for gastar, vai ter que mostrar esse script de qualquer jeito. Os dados têm que aparecer uma hora, tá? Os dados têm que aparecer alguma hora. Só que também tem uma implicação de privacidade, porque esse contrato pode envolver chave pública de um monte de gente que eu não quero mostrar. Tá certo que na hora de gastar eu vou ter que mostrar a porra toda. Tá? E aí, para resolver essa parada aqui, ó, de talvez se fosse interessante eu poder só mostrar as partes do programa que interessam num certo momento. Eu não preciso mostrar tudo também. Como é que eu escondo a informação? Com hash. Eu escondo atrás de um hash. Então eu posso pensar que dentro do script eu posso organizar um monte de hashes, pedaços dos scripts. Pedaços do programa. Faz um pedaço ali, é o hash, uma função aqui, uma função ali e tal. Pensa assim, mais ou menos. Separar nessa coisa e eu só revelo as partes que me interessam. Isso aí é o que a gente vai fazer num upgrade que é 2019, Taproot? 2021 teve um upgrade chamado Taproot que introduziu duas coisas interessantes, que é isso que eu estou falando agora, esconder pedaços do script, só mostrar a parte que interessa. E aí, a partir desse momento, eu posso ter scripts imensos, gigantescos, que não tem problema, porque eu nunca preciso mostrar o script inteiro, gigantesco. Posso ter script com gigabytes e não tem problema. Por quê? Na hora de executar, eu vou falar para você, eu executo só essa parte aqui, ó. Bum. E aí, um pedacinho bem pequenininho dele. E aí, eu provo para você com um monte de hashes lá, que vou mostrar como faz. Provo com um monte de hashes que aquele script estava lá, de fato, no contrato. Era parte do contrato. Mas o script completo está lá nessa transação? A gente vai ver como é que constrói esse tipo de coisa. Tá? Vou mostrar na aula que vem a construção básica, porque isso também usa nos blocos. E vocês vão entender como é que eu uso aqui. Tá? Isso vai mostrar. Assim, não sei claro se é código fonte, código de máquina. É tudo código de máquina aqui. Vai entrar tudo código de máquina. Mas a gente escreve direto o código de máquina.